A Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, poder estarmos essa noite mais uma vez, para aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor Jesus. Os irmãos lembram o texto que nós lemos na terça-feira passada? Ouvi uma risada aí. Lembra ou não lembra? Não lembra nem o que almoçou hoje, né? Para lembrar a terça-feira passada. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Vamos dar continuidade à nossa palavra do Senhor Jesus Cristo, que terça-feira passada Deus falou conosco e hoje Ele, com certeza, continuará falando conosco. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome, somos gratos a ti pela oportunidade que o Senhor nos concede. Jesus, mais uma vez estamos diante da tua palavra e queremos pedir que o Senhor venha continuar falando conosco, Jesus. Nós sem ti nada somos e nada podemos, se o teu Espírito Santo não derramar sobre nós essa noite a tua graça, não falar, ó Deus, aos nossos corações, e não, ó Deus, dirigir, ó Deus, a palavra até o âmago da nossa alma, do nosso coração, de nada nos adianta estar aqui. Mas aqui estamos, ó Deus, porque queremos ver a tua palavra trabalhando em nossas vidas e em nossos corações, e que não seja apenas uma vida teórica, Jesus, mas que tenhamos uma vida prática na tua presença, em louvor, em adoração e súplica diante de ti. Nós clamamos a ti por tua infinita graça, bondade e misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos fazer uma recapitulação que nós comentamos com os irmãos na semana passada. Eu falei sobre as quatro. Pode fazer esse negócio aqui, mas parece que não resolveu. As quatro condições para um verdadeiro avivamento, né? E pegamos exatamente o livro de Crônicas para esse é das coisas que testam a nossa paciência. Você formou esse vídeo aí, eu edita esse vídeo aí. Vamos lá. Vamos à continuidade da nossa semana passada, que nós falamos sobre as quatro condições para um verdadeiro avivamento. Nós falamos sobre a humilhação, aí baseado lá no Mateus capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. Nós falamos sobre 7 características de um espírito quebrantado, né? E nós estamos falando sobre alguns deles, não detalhamos todos, mas falamos sobre a sabedoria e a dedicação e a paciência de perdoar. E hoje nós iremos falar sobre um assunto mais específico, que é a respeito da oração. Porque o texto que nós lemos aqui, o verso 15, ele diz assim: e agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. O que é oração, irmãos? O que a gente entende sobre essa palavra oração? A oração, ela é o elo de ligação entre os céus e a terra, entre o crente e os céus, literalmente falando. Porque é através da oração que nós conseguimos falar com Deus. É através da oração que nós dialogamos com Deus e Ele ouve as nossas orações e Ele responde. E só para relembrar os irmãos, esse texto de 2 Crônicas
capítulo 7, do verso 14 e verso 15 que nós temos aqui, não é uma invenção da cabeça de Salomão, mas é o próprio Deus falando com Salomão, e a partir daquele momento ele estava com seus ouvidos atentos à oração que fosse feita naquele lugar. E de fato, a oração ela passou a fazer parte da humanidade. Não que já não se faziam orações. Abraão orava a Deus, Moisés falava com Deus através da oração. Os personagens do Antigo Testamento eram homens que viviam uma vida de oração, e eles tinham a preocupação de onde eles passavam, eles construíam altares de adoração, sacrificavam algum animal ou ungiam algumas pedras, e tinha aquele lugar como um ponto de referência para que ali eles se prostrassem e adoravam a Deus. E na nova aliança, isso não muda. A oração ela continua sendo esse elo de ligação, esse contato entre Deus e o homem. Se surgir uma pergunta assim, mas é necessário eu estar consertado para falar com Deus? Eu diria que não. Com toda certeza eu diria que não. Porque, irmão, se nós fôssemos procurar a falar com Deus apenas quando eu me sinto bem ou quando eu não cometi nenhum ato de pecado, na verdade, se a gente for trabalhar dessa forma, o homem nunca tem condições de chegar diante de Deus. E a princípio, para que serve a oração? A oração ela começa com a adoração. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo para nós. Ela começa exaltando a grandeza e o poder de Deus. Quando o homem na oração ele chama a atenção de Deus para si, e na oração é um momento também de entrega, que você vai se despedir de você e vai procurar fazer com que Deus incorpore, com que a vontade de Deus incorpore na nossa vida. E a partir do momento que nós oramos e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, isso é no cotidiano, não prevalece mais a nossa vontade, mas prevalece a vontade do próprio Deus. Então a oração ela tem que trazer sobre nós, primeiramente, uma consciência de que nós chegamos diante de um Deus que Ele é todo poderoso, que Ele responde qualquer tipo de oração, que Ele responde às nossas orações, Ele ouve as nossas orações, e tem orações que elas serão respondidas de imediato. Por exemplo, livramento. Eu me lembro, uma certa feita, eu estava em casa, eu ia sair para trabalhar, e aí eu almocei, eu já tinha trabalhado a parte da manhã, voltei para casa, almocei, e aí, depois que você almoça, dá aquela depressão pós-prato, né, que dá aquela moleza no corpo, eu sentei no sofá e tirei um cochilo. E na hora que eu estava ali deitado, sentado no sofá, Deus me deu uma visão como que se eu estivesse passando em um cruzamento, e aí eu avançava nesse cruzamento e eu via um carro que vinha em cima de mim com tudo, num cruzamento. Aí o negócio foi tão real que eu me assustei e despertei, e eu confesso para os irmãos, eu não fiz aquela oração de dobrar joelho, né? Como eu despertei, eu precisava sair para a rua para trabalhar, eu despertei e falei: Senhor, se tiver qualquer laço preparado pelo inimigo, que eu venha bater o carro, venha machucar alguém, me machucar, corta o laço. Foi essa a oração que eu fiz, mas não deu outra. Eu estava andando ali na região de Barueri, e eu olhando eu trabalho com o aplicativo, então eu olhando na tela do celular, eu me distraí com a corrida que tinha acabado de tocar o celular. Eu me distraí por alguns segundos, não foi minutos, segundos. E o pé estava no acelerador, e eu acelerei. Quando eu acelerei, que eu cheguei bem no cruzamento, eu só ouvi uma buzina. Quando eu ouvi a buzina, eu freiei com tudo. E eu via, do mesmo jeito que Deus me mostrou, eu via aquele carro vir em cima de mim, e eu falei: Jesus, é agora. E Deus me deu um livramento.
Não bateu o carro. Por quê? O nosso Deus, irmãos, ele não dorme. A Bíblia diz que Jesus ele não dorme, ele nem toscaneja. O que é toscanejar? Toscanejar é piscar. E o piscar de olhos é uma coisa que você nem percebe. Vocês estão olhando para mim aqui, mas se eu falar para você, conta dentro desse 1 minuto aí, quantas vezes você já piscou? Você não consegue, porque o negócio é muito rápido. Então Deus ele não faz isso. A todo instante, 24 horas por dia, Ele está de olho na gente e nos guardando. Então isso é o poder da oração. E Deus responde. Tem oração que Ele vai responder de imediato para trazer um livramento, para trazer uma cura, para trazer uma libertação. Tem oração que ela vai ser respondida na hora. Mas há algumas orações que nós fazemos que Deus não resolve ela de imediato. Deus não resolve ela de imediato. Essa oração ela vai demorar um pouco a ser respondida. E aí é que está o segredo do negócio. Só recebe vitória, irmãos, aquele que é persistente na oração. Aleluia. Porque o segundo tema que eu quero trazer para os irmãos aqui é o orar. E é por isso que nós temos que dedicar, irmãos, uma vida de oração. E se eu perguntar aqui, não levanta a mão, mas se eu perguntasse aqui, quem gosta de orar, levanta a mão. Na verdade, irmãos, o orar, ele demanda tempo. O orar não é simplesmente eu orar por orar. O orar é eu me quebrantar diante de Deus. É eu deixar os meus afazeres, ou alguma coisa que eu preciso fazer com urgência, parar toda a minha vida e dobrar os joelhos ali por pelo menos 10, 15 minutos e falar com Deus. Mas nós vivemos num tempo, irmãos, tão corrido. Estou pegando aqui para as irmãs que são donas de casa. Algumas já têm os seus filhos já criados, não têm filhos pequenos, mas algumas têm ainda filho pequeno, ainda tem aquela preocupação. Leva para a escola, busca na escola, faz almoço, lava o uniforme, repara, olha a lição, vê se o moleque está. E aquela correria, faz almoço, lava a louça, limpa a casa, lava a roupa, faz tudo isso. E ainda aquelas que trabalham fora. Se nós formos procurar dentro da nossa agenda diária um tempo para oração, a gente não consegue colocar na nossa agenda diária, esse tempo aqui é o que eu vou orar. Não consegue. Porque tem alguns irmãos aqui, os irmãos é a mesma coisa. Às vezes sai de casa 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já estão dentro do trem, pega o primeiro trem, trabalhando, aquele sufoco, e às vezes está trabalhando perto de uma máquina, aquele barulho. Não consegue ter uma concentração no dia a dia, porque às vezes o serviço também demanda 100% de atenção naquilo que está fazendo, senão é engolido pela máquina. E a nossa vida é essa correria, irmãos. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar isso. Mas, pastor, diante de tudo isso, como é que a gente pode viver uma vida constante de oração? Aí é que está o negócio. Nós conseguimos ficar 24 horas com os joelhos dobrados? Não. Mas nós conseguimos manter 24 horas nossa mente no céu. Aleluia. Não estou aqui, irmãos, em hipótese alguma, fazendo uma desvalorização de orar de joelho, porque é muito bom quando nós tiramos o nosso tempo na madrugada, ou à tarde, ou algum tempo do nosso dia, entrar no nosso quarto, na nossa casa, em qualquer lugar, dobrar os joelhos ali e falar com Deus. Isso é importantíssimo, isso é de suma importância para o crente, que ele quer manter o contato com os céus. Porque o que é também uma oração? A oração é uma conversa que você tem com uma pessoa. Como é que isso porque eu oro? É como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E Deus, Ele fala conosco, irmão, através da oração. Eu não sei se os irmãos, eu acredito que muitos aqui devem ter tido essa experiência de estar orando, de repente você ouvir Deus falar com você, literalmente Deus fala. Mas Deus não fala, por exemplo, se o irmão Pedro está aqui do meu lado aqui, se ele falar comigo, eu ouço o irmão Pedro do meu lado esquerdo. Se o irmão do meu lado direito aqui falar comigo, eu ouço o meu irmão do lado direito. Mas quando Deus fala com a gente, ele parece que ele preenche todo aquele espaço, que de todos os cantos você ouve a voz de Deus. Você vê a voz de Deus, ele parece estar de frente, ele parece estar do seu lado direito, do lado esquerdo, ele parece estar nas suas costas. Quando Deus fala com o crente,
ele preenche todo aquele ambiente e ele não fala no ouvido, ele fala dentro dos nossos corações, dentro de nós. É assim que Deus fala. Mas para nós mantermos esse contato com Deus, mas é necessário que nós tenhamos a nossa mente voltada para uma vida de oração. Mesmo que os afazeres da nossa vida, a dona de casa, o não trabalha, ou aqueles que trabalham no horário que tem algum período que fica em casa, ter esse momento de oração, isso é importantíssimo para a nossa vida. E o quanto também nós lutamos com isso, dentro da nossa própria casa. Porque às vezes nós colocamos um propósito de oração dentro de casa e não conseguimos cumprir, nem dentro da nossa própria casa. E quando você pensa que não, a hora passou, o dia foi embora e você não orou. E nós não oramos. Por que isso, irmão? Porque o inimigo, ele tenta jogar na mente do ser humano que orar é ruim. Ele joga na mente do ser humano que orar, eu vou perder o meu tempo. Um outro ponto que o inimigo muito trabalha é: eu estou orando, e Deus não responde a minha oração. E nós temos que tomar esse cuidado, porque quando nós perdemos, irmãos, o desejo de orar, porque orar também é um desejo da nossa alma. Ela tem que ser um desejo que flui dos nossos corações, de dentro de nós, porque a oração é exatamente isso, ele é o ponto de ligação em que nós conversamos diretamente com o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que transforma todas as nossas palavras. E quando nós estamos em alguma situação difícil que não conseguimos orar, e às vezes só choramos, ou às vezes dobramos os nossos joelhos, e a angústia é tão grande, o problema é tão grande, que a gente não consegue expressar as nossas palavras diante de Deus. Mas quando nós nos prostramos diante de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, o que ele faz? Ele transforma os nossos gemidos em palavras diante de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, irmãos, em outras palavras, ele é tradutor de gemidos na oração. Porque ele entende a aflição da alma, porque ele ouve a angústia da alma, ele sente a angústia da nossa alma. E quando a nossa alma está tão angustiada a ponto de nós dobrarmos os nossos joelhos e não sai uma palavra, você fica na tua mente procurando alguma coisa para falar com Deus e não consegue. É exatamente ali naquele momento em que você parece que não consegue falar nada, é a tua oração, ela está sendo ouvida diante de Deus. E basta nós termos um elemento na nossa vida que é a fé. Porque mesmo sem condições de orar, mesmo sem forças para orar, o Senhor, ele ouve o gemido da nossa alma. Então a oração, ela faz parte da vida, ela tem que fazer parte da vida do crente. Crente que não ora, irmãos, infelizmente ele está fadado a um fracasso. E a oração também, ela é um ponto de obediência à nossa vida diante de Deus. Por que obediência? Veja bem, eu posso aqui destacar pelo menos 2 tipos de obediência. Aquela obediência fiel, que é fidedigna a Deus, e um tipo de obediência que ela é uma obediência por conveniência. Eu ouvi essa palavra essa semana e eu quero trazer isso dentro desse contexto aqui, desse texto que nós lemos aqui. E qual a diferença da obediência fiel, que é aquela obediência fidedigna a Deus, e a obediência por conveniência. E a nossa oração, ela vai revelar isso. E o que é aquela obediência fidedigna a Deus? Eu oro a Deus, eu obedeço a Deus, não por aquilo que Ele pode, mas por aquilo que Ele é. Então, se Deus é tudo na minha vida, eu não vou procurar uma circunstâncias favoráveis para orar e para louvar e para agradecer a Deus. Em todo o tempo eu estou sendo grato a Deus, independente da circunstância. Então, eu tenho um problema, glória a Deus. Eu tenho dificuldade, glória a Deus. Faltou o ovo, faltou a comida no prato, glória a Deus. Faltou o emprego, glória a Deus. A enfermidade está batendo, glória a Deus. O luto bateu na porta, glória a Deus por isso. A adversidade, o inimigo se levantou, o inferno veio com um grande exército contra a minha vida. Eu continuo firme orando e agradecendo a Deus, porque é como Jó, eu sei que em breve o Senhor se levantará e me dará vitória. Glória a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, seja coisas boas ou seja coisas ruins, porque a palavra de Deus é assim, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então o crente que ora, ele já declara o amor dele a Deus, independente das circunstâncias.
vai ouvir o nosso clamor, Deus não vai ouvir a nossa oração, porque eu já falei semana passada que todas as coisas que acontecem no Antigo Testamento, de bênção e de maldição, isso está vinculado também ao sinergismo, quer dizer, o homem coopera, Deus promete para o homem, mas o homem coopera com Deus e Deus coopera com o homem. Não tem como um cristão ele dizer assim, eu tenho a minha vida abençoada, mas eu sou mais ou menos obediente. Não tem mais nem menos. Ou é ou não é. E é esse ponto que Deus estava exigindo do povo de Israel na inauguração do templo. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É se o meu povo buscar o meu nome, se humilhar e orar. Se humilhar é se colocar debaixo do jugo do Senhor, porque o jugo do Senhor não é pesado, muito pelo contrário, o fardo dele é leve, o fardo dele é manso, ele ainda nos ajuda a carregar. Mas tem momentos, irmãos, que Deus vai nos colocar em algumas situações para provar a nossa fé, e Deus pode usar várias circunstâncias, Deus pode usar pessoas para provar a nossa fé, Deus pode usar circunstâncias para provar a nossa fé, Deus pode usar enfermidades para provar a nossa fé, Deus pode levantar um líder para nos perseguir do nada, como ele fez com Nabucodonosor, que se levantou contra os filhos de Israel, a ponto de jogar Daniel na cova dos leões, a ponto de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha de fogo, a ponto de oprimir o povo. Mas nem por isso esses homens deixaram de obedecer a Deus. Por quê? Porque eles não obedeciam a Deus por conveniência, eles obedeciam a Deus porque sabiam que Deus, mesmo na situação difícil, Deus estava no controle e no comando de tudo. E olha a ousadia dos 3 amigos de Daniel. O negócio é o seguinte: se você quiser nos matar, nos mata. É o seguinte: você pode morrer tocando essa trombeta aí, mas nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua em hipótese alguma. Por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. É assim? Então aquece a fornalha 7 vezes. Vão se prostrar ou não vão? Não. Pode amarrar e joga na fornalha, mas não vamos nos prostrar. Sabe o que é isso, irmãos? É quem obedece a Deus, é quem vive uma vida de oração, ele é fortalecido. Então ele não teme as adversidades quando vem na vida dele, porque ele sabe que Deus que ele tem clamado e a oração dele tem subido até diante de Deus, e aí ele confia. Então uma vida de oração significa uma vida fortalecida diante de Deus. Uma vida de oração não significa isenção de luta, mas uma vida de oração garante vitória no final da luta. Uma vida de oração não isenta da enfermidade. Uma vida de oração não isenta das dificuldades. Não isenta. Mas nós sabemos uma coisa: se vivemos uma vida de oração, não importa a dificuldade, não importa o problema, Deus é aquele que ouve a nossa oração e no tempo certo, na hora certa, Ele entra e nos dá a vitória. É oração, não tem outro caminho, irmãos. E às vezes me dói quando a gente marca o culto. Às vezes eu tenho dificuldade também de chegar até aqui, porque para subir aqui é um trânsito que só Deus não tem misericórdia. Mas às vezes a gente chega na igreja, irmãos, e isso é bom que seja corrigido entre nós. Muitos estão sentados, orando, buscando ao Senhor, mas muitos chegam e ficam conversando, conversa alta. A partir do momento que nós entramos dessa porta para dentro, irmãos, o nosso problema fica lá fora, porque aqui nós entramos para adorar e para ouvir Deus falar conosco, porque é nesse momento também, porque nós temos que estar preparados mesmo no culto e estar preparado para tudo. Porque pode entrar um endemoniado na igreja, pode entrar alguém que precisa de um livramento, pode entrar alguém que precisa de uma cura, e uma igreja que ora, o milagre acontece, a cura acontece. O inimigo não pode entrar nas nossas igrejas, irmãos, assistir culto e sair ainda abençoado com a bênção apostólica, não. Aleluia. Eu falei, não sei se eu já contei aqui, mas eu falei isso uma vez numa igreja. Nós tínhamos terminado a campanha de consagração de 7 sexta-feira, e eu falei, irmãos, e Deus fez eu trabalhar, mostrou que o pastor está fora do lugar. Aí eu falei, irmãos, a partir de hoje, os irmãos vão ver que o inimigo não vai mais entrar nessa igreja, vai assistir um culto no corpo de uma pessoa e ainda vai sair abençoado com a cabeça apostólica. Não, isso não vai mais acontecer. Quando foi numa quinta-feira, entra uma pessoa no culto, aí naquele dia nós quebramos todo o protocolo, a pessoa pediu oração, nós chamamos a pessoa para vir até a frente para receber oração. Na hora que a igreja levantou a oração, a pessoa foi manifesto, o inimigo foi manifesto naquele momento em que a igreja orava, e não precisou o pastor descer
ser frequente. É todo dia. Aleluia. O cristão ele não pode em nenhum momento, irmão, baixar a guarda. Eu tenho alguma experiência para contar para os irmãos que às vezes eu estou dentro do carro e tem pessoas que entram no carro que ela é tão carregada que você imagina que a pessoa desce, mas parece que ainda está sentada no banco de trás, a ponto de você sentir uma presença ruim. É você parar, orar, expulsar para sentir aquele alívio e ir embora, continuar o seu dia. Certa feita eu estava carregando uma família com 3 pessoas dentro do carro e um jovem eles começaram a dialogar entre eles ali e o Espírito de Deus começou a comunicar aquela conversa dele no meu coração e falar no meu coração assim: olha, esse moço ele é oprimido pelo inimigo, porque tem alguém na vida dele que está atrapalhando a vida dele, que é envolvido com macumbaria, com bruxaria, com coisa que não presta e está acabando com a vida dele. Ele estava indo fazer um exame de psiquiatria. Eu parei, eu falei: moça, eu posso entrar nessa conversa aí? Ele falou: pode. Eu falei: o que Deus está falando no meu coração é assim, assim, assim. Tem uma pessoa que está na tua vida, que está atrapalhando a tua vida, e que você precisa abandonar essa pessoa, largar ela para lá, porque ela mexe com práticas ocultistas, com macumbaria e feitiçaria, e ela está destruindo a tua vida. Quando eu falei assim, acho que a mãe dele falou assim: eu não falei para você, agora precisava alguém falar. Eu falei: então, se você crê, Jesus vai te libertar hoje. Aí eu falei: até porque eu falei: desce do carro, vai na calçada, eu vou orar para você, que eu vou expulsar o demônio, ele vai ficar aqui dentro do carro, não. Descemos do carro, eu falei: você pode passar um psiquiatra aí, mas não vai dar nada seus exames, porque isso aí é luta espiritual, é problema espiritual. Mas o problema espiritual só se resolve com oração, com consagração, com jejum. Eu orei para aquele rapaz na calçada mesmo, eu orei por ele, expulsei o demônio da vida dele, ele deu uma chacoalhada para lá e para cá. Ele falou: moço, quando você orou comigo, eu vi como se uns vultos saíram de mim. Eu falei: pois é o diabo que está querendo ceifar a tua vida, mas procura se reconciliar com Jesus e vai servir a Deus. Sabe o que é isso? Quando a gente vive uma vida de oração, nós temos uma sensibilidade espiritual muito maior. O inimigo não nos engana, porque é o contato diretamente com os céus, e os céus não deixam ninguém cego espiritualmente, porque a oração, ela descortina, irmãos, o céu para nós. E quando o inimigo se aproxima, Deus mostra, Deus não deixa que o inimigo se aproxime, e se ele se aproximar, você tem autoridade sobre o nome de Jesus para expulsar qualquer demônio, em nome de Jesus. Mas isso só vem, essa autoridade só vem através da oração, porque a oração é quebrantamento. Na oração a gente pede perdão pelos nossos pecados, na oração a gente adora a Deus, na oração a gente clama por alguém, na oração, através da nossa oração, Deus pode alcançar alguém que está lá do outro lado. Sabe por quê? Porque Deus ouve a oração de um crente quebrantado diante dele. Então a oração é a chave, literalmente, da vitória. E nós temos um exemplo, de oração contínua. Vamos lá para a Bíblia agora. Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 13. Maravilhoso Deus, glória a Jesus. Lucas 11, do verso 1 ao 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, é o próprio Jesus orando aqui. Ele não está falando seja feita a minha vontade, porque aqui é o Jesus homem. Ele tanto era homem como ele é Deus, mas quando ele estava aqui na terra, ele fez tudo como homem. Você não vê Jesus usando o poder dele para benefício próprio. Mas ele está falando que na oração dele que: Pai, seja feito a tua vontade. Aleluia. O nosso maior problema é que nós desanimamos na oração, porque na oração nós só queremos que Deus faça a nossa vontade. Deus vai fazer a tua vontade? Vai. Mas quando você reconhecer que Ele, a vontade dele na tua vida é soberana, que a vontade dele na tua vida está acima de tudo. E aqui é Jesus dando para nós um exemplo: seja feita a
Está vendo que é uma reciprocidade? Perdoa os nossos pecados. O principal objetivo, um dos principais objetivos da oração, irmãos, é chegar diante do nosso Deus e nos quebrantar diante dele. Ora, Jesus tinha pecado? Não. Ele não tinha pecado. As suas atitudes não eram de um homem pecador. Ele levou sobre si as nossas culpas. Os nossos pecados estavam sobre Jesus, é diferente. Ele levou a culpa que não era dele. Ele não tinha culpa, mas ele está dando um exemplo. Pai, perdoa-nos os nossos pecados. É assim que nós devemos orar. É nos quebrantar diante de Deus. Porque quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, irmãos, somente a vida assim que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E Jesus está dando exemplo. Segue o texto, por favor. E disse também: qual de vós será um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. E ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que lhe houver mistério. Sabe o que é isso, mano? É o segredo da persistência. Jesus está usando uma parábola. Se um amigo chegou na casa do outro, está todo mundo dormindo. Olha, eu preciso dar isso porque chegou alguém na minha casa e eu não tenho que dar para eles. O que já está trancado dentro de casa dormindo, vai ser incomodado. Mas aí ele vai dizer: para não perturbar meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou dar. Mas por quê? Pela persistência de alguém que está batendo do lado de fora. O que a palavra nos ensina nessa noite, mas é exatamente isso. Nós temos que ser persistentes na nossa oração. Não é orar hoje porque Deus não respondeu amanhã, eu já desisto do projeto. Eu já desisto da bênção porque Deus não, irmão, não é assim não. Porque entre os céus e a terra, entre a terra e os céus, irmãos, há potestades, há legiões, há demônios que querem impedir a tua oração. Ele tenta primeiro colocar na tua própria vida o desânimo, a fraqueza espiritual. Ele tenta fazer com que você desista da situação. Mas quando você dobra o joelho e clama ao Senhor, que não responde, e a tua oração ela vai subindo diante do trono de Deus. E no meio do caminho, quando Deus manda a resposta, o inimigo ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda nas regiões celestiais, tentando impedir as orações. É pela nossa insistência, é pela nossa persistência na oração que Deus irá nos ouvir e vai nos mandar a resposta. E nós temos um exemplo disso, é Daniel, 21 dias clamando, 21 dias orando, mas é um moço que não desistia. 3 dias por semana esse homem orava, esse homem clamava, esse homem buscava: Senhor, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Irmãos, Deus não tinha que dar satisfação para Daniel, mas quando Gabriel veio trazendo a resposta para Daniel, aí Gabriel falou assim: Daniel, homem muito amado, você é muito desejado no céu, Daniel. Mas acontece o seguinte: quando você fez a oração pela primeira vez, há 21 dias atrás, Deus ouviu a tua oração, e eu já vinha de encontro a você para lhe trazer a resposta que você estava pedindo a Deus. Só que no meio do caminho houve um intempério, houve uma confusão, o príncipe da Pérsia me barrou no meio do caminho, eu não consegui passar. Foi necessário eu clamar e pedir a Deus que enviasse um outro anjo. Aí Deus enviou o anjo Miguel, e quando Miguel pelejava, eu consegui escapar, e aqui estou por causa, Daniel, da tua oração. Sabe o que é isso, irmão? É persistência na oração. Então quando a gente chega, irmão, vamos orar, vamos clamar, vamos consagrar, vamos jejuar, é porque Deus quer dar vitória. É por isso que a gente decide que há muito dentro de nós que é fraco, que é doente, que quer perder a força na oração. Não estamos mais orando como deveríamos orar. Por quê? Porque os afazeres da vida têm nos sufocado. Mas nessa noite, sob a autoridade do nome de Jesus, nós precisamos pedir a Deus que nos dê disposição para uma vida de oração. Porque a oração é uma briga, irmãos, entre o céu e o inferno. Porque é uma disputa entre o céu e o inferno pela tua alma, pela minha alma, pela nossa vida. E o inimigo não brinca em servir sem hipótese alguma. Então nós temos que viver uma vida de oração. E aqui nesse texto que nós estamos lendo aqui de Lucas, capítulo 11, fala exatamente sobre isso. Chegou fora de hora, a pessoa que precisava
não tinha padaria aberta, não tinha nada. Vou bater onde? Vou bater na porta do meu amigo. Nessa hora que serve os amigos. Mas o amigo ficou incomodado. Essa hora, meu amigo, você vem bater na minha porta. Meus filhos já estão dormindo, a casa está toda apagada. Mas aí o que Jesus falou? Ele vai te responder a oração, não porque é amigo, mas por causa da importunação. Sabe o que é isso, irmão? O que faz mover a mão de Deus a mover ao teu favor é a persistência. Porque é na persistência que vai fluir do nosso coração uma pequena palavra, irmão, mas que ela tem uma força e um poder tão grande que nós não imaginamos: a fé. A fé, porque esse amigo que foi pedir na casa do outro, ele sabia que o outro tinha condição de ajudá-lo. Ele não está batendo na porta de qualquer amigo. Alguém chegou para suprir a necessidade, ele precisava suprir essa necessidade suprida, o que ele vai fazer? Eu vou pensar, eu vou na casa de fulano, porque eu sei que fulano vai me ajudar. E ele vai lá e bate na porta. A mesma coisa, mas é o nosso relacionamento com Deus. Tem situações que não está no ambiente físico, está no ambiente espiritual. E se está no ambiente espiritual, depende totalmente de Deus, sem a ação humana. Então o que nós temos que fazer? Temos que bater: Senhor, olha, eu estou precisando. Senhor, olha, lembra da oração que eu fiz para o Senhor há tantos anos atrás? Eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou orando, eu não estou desistindo, eu estou confiando que o Senhor vai responder. Olha, Deus vai chegar uma hora, Deus, peraí que eu vou ouvir a oração. Eu já ouvi a oração dessa mulher, desse homem, desse moço, dessa moça. Eu já ouvi a primeira oração, mas até agora não tem, mas ele está tendo fé. Então agora eu vou dar a ele vitória. Eu não sei quanto tempo você vem clamando por alguma bênção, por alguma vitória. Eu não sei se anos, eu não sei se meses, mas sabe uma coisa? Não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus te ouviu desde o primeiro dia que você dobrou os seus joelhos e entregou a causa na mão dele. Ele já pegou essa causa, mas para tudo tem um tempo, e Deus está experimentando a tua fé. Deus está experimentando, irmãos, a tua fé. A minha fé é experimentada todos os dias. Porque nós servimos a Deus por aquilo que Ele pode, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode. Nós não servimos a um Deus por conveniência, não. Nós servimos a um Deus por obediência. E essa obediência a Deus, irmãos, ela tem que ser cega. Por que cega? É você dar um passo no escuro. É você ver um ambiente escuro e saber: Deus colocou a cama lá embaixo, mas eu não estou vendo, mas eu vou pular do precipício porque eu sei que a mão de Deus vai estar comigo, que eu vou pular, mas eu acredito que a nossa fé, ela tem que ser cega em Deus. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que acreditam mais no que as pessoas falam do que no Deus que ela serve. Isso aí eu já tentei. Sabe a doença que você está aí? Eu conheci a irmã fulana, não sei de onde, a filha dela morreu com essa doença. O sangue de Jesus tem poder. Bota a tua fé para funcionar em nome de Jesus e bota esse diabo para correr sobre a autoridade que é no nome de Jesus, porque o Deus que você serve te ouve. Então bata na porta, importune, clame, grite, orar, clamar. Isso é você gritar, é você espernear, é você bater nas portas, e enquanto a porta não abrir, você não desiste. Mas quantos crentes já tomaram no meio do caminho, irmãos? Porque Deus não deu a bênção. Mas se desviou, recebeu a bênção? Não, piorou a vida. Grande coisa. Pastor, mas eu vou desistir porque eu não aguento mais. Mas vai desistir para quê, abençoado? Se você desistir, a bênção vai chegar no outro dia? Ou você está usando de chantagem com Deus? Deus não recebe chantagem de ninguém. Se tem uma coisa que Deus não recebe, é chantagem. Jesus, na certa-feira, conversando com a multidão, começou a falar dos fariseus, do saduceu, largou a madeira em todo mundo. Aí a multidão dispersou, foi todo mundo embora, ficou só o discípulo. Aí Pedro, para ser o intermediador da situação: Senhor, essa palavra que o Senhor falou é muito dura. A multidão foi embora. Ô Pedro, quer ir com eles? Tchau. Aleluia. Acabou, irmãos. Acabou. Põe uma coisa na tua cabeça que nós precisamos colocar: Deus não vai me abençoar porque eu sou pobre, e Deus também não vai me abençoar mais porque eu sou rico. Não é o que determina a resposta de Deus na vida do crente, não é a situação dele. Que já vi aquelas pessoas, irmãos, que ele tem um espírito de coitadismo. Ele é igual o desenho que tinha antigamente,
nunca desfaleceremos. Glória a Deus, meu Pai. E como estão vazias as nossas igrejas nos horários de oração? Não tem. Círculo de oração, misericórdia. Consagração de manhã, Deus me livre. E é uma realidade, irmãos, que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, uma frieza espiritual muito grande, por falta de oração. Porque o inimigo conseguiu colocar na cabeça da pessoa que ela tem que primeiro buscar o reino dela. É primeiro o meu reino, depois o de Deus. Se sobrar tempo, é o reino de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui lutando com o meu reino é que tem que prosperar. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. O teu reino só prospera no dia que você abandonar em tese o seu reino e priorizar o reino de Deus. Porque quando nós priorizamos, irmãos, o reino de Deus, o milagre acontece, a cura vem, a prosperidade vem, o milagre acontece, a enfermidade que batia na porta já não bate mais, as dicas que estava crescendo vão parar de crescer. Por quê? Porque você está cuidando do reino de Deus paralelo ao teu reino. Mas tem pessoas que infelizmente ela cuida do reino dela, mas paralelo é o reino de Deus. Deixa o reino de Deus para segundo plano. Ah, se der eu vou. Eu primeiro preciso fazer isso, mas quando eu vejo a hora, já passou. Quando eu vi o tempo de estar na igreja, não tenho tempo de estar na igreja, não tenho tempo de estar na consagração, não tenho tempo de estar no ciclo de oração, não tenho tempo para nada, porque o meu reino prevaleceu. Mas nessa noite, faça a oração de Jesus, mas faça com sinceridade. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. É o reino de Deus, irmão, reinando na terra. E quem se coloca debaixo desse reino tem que obedecer a voz desse reino, que é o reino de Deus. E às vezes nós nos ocupamos com tanta coisa, Deus. É bom quando a gente vive algumas experiências com Deus, que ele não conta a história dos outros, conta a nossa história. Nós passamos, eu já contei aqui parcialmente com os irmãos há um tempo que nós passamos de uma luta, irmão, só o sangue do poder. Eu devia para duas pessoas, Deus e o mundo, e não tinha como pagar. Só que eu entrei nesse serviço e falei, Senhor, eu não quero me envolver nesse serviço a ponto que eu abandone a tua obra. Nunca perdi um culto na igreja. Isso eu não falo para me vangloriar, não, mas eu faço aqui como testemunho. Porque se eu fosse falar para os irmãos o valor da dívida que eu estava quase perdendo meu apartamento, de dívida, eu olhava assim e falava, eu não tenho como pagar isso, eu não sei de onde tirar. E Deus falou, eu vou abrir a porta, essa porta vai durar 1 ano. Irmãos, dentro de 6 meses, sem perder culto, sem perder um dia de culto. Quarta-feira eu estava no culto, sexta-feira eu estava no culto, domingo eu estava no culto, domingo de manhã escola dominical, à tarde se tivesse evangelismo, eu estava no evangelismo. Nunca deixei de fazer a obra de Deus, de atender a obra de Deus em detrimento de trabalho, do meu trabalho. E os irmãos sabem com que eu trabalho. A ponto do meu pastor perguntou assim, você trabalha com eu? Eu falei, pastor, eu trabalho com aplicativo. Eu falei, mas com aplicativo? Eu falei, com aplicativo. Ele falou, mas eu não vejo você perder culto? Todo culto você está aqui? Isso chama-se, irmão, remir o tempo, administrar o tempo. Administrar o tempo. Se eu tinha condições de fazer o meu tempo que eu pudesse atender a obra de Deus, eu atendia a obra de Deus. A obediência também, irmãos, a oração, ela nos mostra também o princípio de obediência que eu falei a semana passada. É um conjunto. Então eu não posso fazer uma coisa e abandonar outra. Se eu não conseguir fazer o meu 100%, mas pelo menos 50% eu vou tentar fazer. Que eu preciso atender a necessidade da minha família. Irmãos, dentro de 6 meses, Deus fez um milagre na minha vida, na vida da minha família, que eu me livrei de uma dívida de mais de 40 mil reais. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, você trabalhou 24 horas por dia? Não, eu tinha meu horário de folga. Era o horário de culto. E em casa, tomava meu banho, pegava o carro, igreja. Final de semana, escola dominical. Nunca, irmãos,
coloque o teu reino como prioridade. Nunca coloque o teu reino como prioridade. Porque o reino de Deus, você precisa se preocupar com ele. Mas Deus tem o reino dele, ele tem também o reino, o seu reino, que ele sabe do que você precisa. Então, tendo aquilo a tua necessidade, se você começar a priorizar mais o teu reino e abandonar a obra, irmãos, vai vir o desânimo, vai vir a luta. Mas quando você colocar Deus dentro do teu reino, ele fala: Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem condições. Eu quero fazer a tua obra e eu preciso trabalhar no teu reino. Você vai ver se Deus não muda a história. Você vai ver se Deus não vai tirar os embaraços que surgem, as dificuldades que surgem. Deus abre porta e vem da onde você menos espera. Mas o nosso coração tem que estar voltado, meu Pai, a palavra de Deus para uma vida de oração. E é na oração que nós somos moldados à vontade de Deus. Projeta o verso 8 de Lucas 18:8. Diz-nos que depressa lhes fará a justiça. Volta ao 17, o 7, por favor. Deus fará a justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardia para com eles. Diz-nos que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se aquela situação é que uma mulher está diante do juiz e todo dia a mulher está lá: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí aquele juiz ficou pé da vida com aquela mulher e falou: eu não temo a Deus e nem respeito o homem. Para mim, Deus e homem é uma coisa só, porque eu sou autoridade. Mas de tanta coisa que essa mulher para de me perturbar, vê que Jesus ele pega exemplos do cotidiano para nos trazer para dentro de uma realidade. O juiz fala assim: eu não tenho a Deus e muito menos respeito o homem, porque eu sou a lei, eu faço as minhas regras. Mas para que essa mulher que fica aqui todo dia me perturbando na porta do tribunal, eu vou me livrar logo dela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a sentença favorável a ela para ver se ela sai daqui e para de me torrar as paciências. Olha, irmãos, se Jesus está dando o exemplo de um homem iníquo, de tanto ele ser perturbado, que alguém fica: julga a minha causa, julga a minha causa, você não pegou ainda a minha causa, você precisa ver a minha causa. E aquele homem foi se enchendo. Imagina, irmãos, o Deus que nós servimos, o que Ele é capaz de fazer pela nossa persistência em oração. Imagina se nós nos apresentar diante de Deus todo dia: Senhor, eu tenho te servido. É a oração de Ezequias. Ezequias recebe a palavra, irmão Jesus, de sentença, de morte. Pois Isaías vai falar para Ezequias: tua casa em ordem, porque vai morrer, não vai viver. Precisou aquele homem espernear, matar animal, fazer. Não, irmãos. Ele simplesmente, quando ele ouviu aquela palavra, ele virou para o canto da parede. E sabe o que ele faz? Ele começa a lembrar do que ele havia feito, uma grande
cristãos. Vou deixar os outros dois lá para frente. Não tem pressa. Não tem pressa. Mas eu quero que só projete aqui, por favor. O verso 9 de Lucas. No capítulo 18, verso 9. Ele diz também essa parábola: uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A nossa confiança, irmãos, tem que estar no Senhor. Não devemos confiar no nosso próprio braço, na nossa própria força, na nossa própria capacidade intelectual. Não. No nosso próprio. Porque eu sei fazer, então eu não preciso de Deus. Não. Você sabe fazer. Mas a tua confiança em Deus, a tua vida de oração, ela tem que estar em dias diante de Deus. Aleluia. Ezequias era o rei. E é vontade de Deus, irmãos, abençoar o seu povo. É da vontade de Deus abençoar o seu povo. E na parábola do juiz iníquo, que nós lemos aqui em Lucas, Jesus também nos faz uma parábola do pai com relação ao filho. E diz assim: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? E aqui eu quero encerrar essa mensagem e perguntando: qual é a vontade de um pai para o filho? Se coloque na posição que você está hoje, de mãe e de pai. Qual é a tua vontade para o seu filho? É a mesma vontade que Deus tem com relação à igreja. É a mesma vontade. Uma mãe não quer ver um filho derrotado, destruído. O filho pode ser a pior coisa da sociedade, mas a mãe abraça. É meu filho. A mesma coisa é Deus com nós, irmãos. Deus tem reservado coisas boas, mas infelizmente alguns resolvem ou se satisfaz com a migalha que cai da mesa. Jesus não nos preparou migalha, não. Jesus nos preparou o pão vivo que desceu do céu, é Ele. Então nessa noite, sai daqui abençoada em nome do Senhor Jesus. Mas sai daqui nessa noite também convicto de uma coisa: devemos mudar a nossa atitude na nossa vida de oração. É clamar ao Senhor, é aproveitar os momentos. Porque em casa nós não oramos como deveríamos orar, porque o tempo não deixa, os afazeres. Mas quando chegamos na igreja um pouquinho mais cedo, 10 minutos de oração, mas é o melhor, 10 minutos de oração que de joelho da igreja, é o melhor momento de oração, porque eu consigo orar mais aqui na igreja do que propriamente em casa, vamos ser sinceros com isso. Porque às vezes é um barulho do vizinho, alguém que grita. Aqui é onde nós nos entregamos nas mãos do Senhor. Mas aonde você estiver, deve ter o pensamento do trono da graça, que nós possamos viver uma vida de oração. Soberano eterno Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, em tua presença eu quero louvar o teu nome e agradecer a ti, ó Deus, pela tua palavra. Meu Deus, e hoje nós falamos sobre a oração que o teu Espírito Santo nos traz na tua palavra, e que possamos, ó Deus, viver essa verdade, ó Deus, uma realidade nas nossas vidas. Porque sabemos que a oração é um elo que nos conduz à tua presença, que faz essa ligação entre os céus e a terra. Mas é algo também que o inimigo tem colocado sobre nossas mentes, em nossos corações, Jesus. Nos corações de muitos, ó Deus, a falta do desejo da oração, de nos quebrantar diante do teu trono, Senhor, porque o inimigo sabe que quando a igreja está de joelho, o inferno treme, porque nós vemos grandes milagres realizados através da oração. Elias orou e o sol parou. Meu Deus amado e santo, Elias orou e aquele moço ressuscitou. Jesus, o Senhor, fez milagres através da oração, quando reuniu aquele povo no túmulo em que Lázaro estava. O Senhor mesmo disse: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Senhor, eu sei que na oração o Senhor está sempre atento a ouvir as nossas orações diante da tua presença.
E naquele momento o Senhor deu um brado dizendo: Lázaro, sai para fora. Mas antes houve um clamor, houve um grito de socorro, houve um pedido de socorro para que o milagre acontecesse. Porque, ó Deus amado, Santa, a oração toca o teu coração. Jesus nos ajuda. Nos ajuda a viver uma vida de oração, e que a Tua palavra seja uma realidade nas nossas vidas, e que não venhamos viver apenas uma vida de teoria, mas que possamos ter, ó Deus, uma vida de oração, para termos experiências com o Teu Espírito Santo, de milagres, de cura, de libertação, de renovação para a nossa vida, para a nossa alma, porque a oração também, ó Deus, nos descortina, Senhor, o pecado, Deus, onde nós chegamos, porque onde está, ó Deus, analisando um povo que ora, que busca, o pecado não prevalece, a mentira não prevalece, o adultério não prevalece, a fornicação não prevalece, a mentira, Senhor, os fuxicos não prevalecem, porque onde há, Deus, um povo que ora, o inimigo não pode, Deus, levantar acampamento. Mas esta noite, sob a autoridade que é no nome de Jesus, eu te peço, nos desperta, Senhor Jesus, nos desperta para uma vida de oração, para uma vida de comunhão com o Teu Espírito Santo. Tira o desânimo da nossa alma, tira o desânimo dos nossos corações, tira, Senhor, os nossos pés, ó Deus, desta terra, para que possamos, ó Deus amado e santo, colocar a nossa vida diante do Teu trono e da Tua presença, e que possamos orar, ó Deus, a oração do Pai Nosso, com uma verdade quando falamos: venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade. E muitas das vezes, Senhor, as nossas palavras, elas são meras, ó Deus, cópias que nós repetimos, ó Pai, mas que possamos essa noite, sob a autoridade do Teu santo nome, porque nós estamos diante do Deus que é verdadeiro e que sonda o coração, e que essas palavras, Senhor Jesus amado e santo, da oração do Pai Nosso, ela seja uma realidade nas nossas vidas, e que possamos observar e viver o Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado e nós possamos contemplar a Tua glória sobre a face da terra. Senhor, e nesta oração também clamamos pelos pedidos de oração que chegou às nossas mãos, Jesus. Dá vitória para o Teu povo, e nós levantamos as nossas mãos, repreendendo agora a doença, a enfermidade, os males que têm acometido os Teus filhos nessa noite. Sob a autoridade que é no nome de Jesus, nós expulsamos agora toda doença, toda enfermidade. Nos leva em paz, ó Deus, para os nossos lares, nos leva a noite de descanso para a Tua presença. É o que nós te pedimos, e a Ti somos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, eu quero agradecer pelo cada um dos irmãos.